Eu vou apresentar agora o meu convidado, o Fernando de Lácio. O Fernando de Lácio é presidente do Instituto Qualicidade e nós vamos falar aqui sobre vários assuntos voltados à corrupção. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, público que nos assiste. Estou muito feliz de estar aqui com você. Então tá ótimo. Eu queria que você falasse um pouco para os internautas como foi sua vida até você começar essa história de tratar da corrupção, tal. O que você fez, o que você é formado? Pois não. Roberto, eu sou formado em Direito, eu sou advogado, mas eu estudei Engenharia e estudei Ciências Políticas também. Não me formei nesses dois cursos, mas fiz alguns anos desses estudos técnicos e sociais e políticos, o que eu acho que participou muito da minha formação. Mas foi em 1995, quando nós fundamos o Instituto Qualicidade, que eu comecei a me envolver com as causas sociais, né? Em 2003, nós conseguimos, através da ação do Instituto Qualicidade, num lobby social, bem sucedido, conseguimos introduzir uma emenda à lei orgânica do município de Santo André, uma emenda que estabelece o primeiro mecanismo de democracia direta no Brasil para o município. Até hoje nós discutimos essa questão porque ocorreu que a Justiça Eleitoral recusou-se a realizar um plebiscito que foi convocado pela população dessa cidade, dentro do sistema legal estabelecido pela cidade, autorizado pelo Poder Legislativo local, e a Justiça Eleitoral recusou-se a realizar esse plebiscito. Essa questão foi discutida em todas as instâncias judiciais da Justiça Eleitoral e, no final, o relator no Tribunal Superior Eleitoral era esse ministro que hoje é por alguns considerado como um herói, o Joaquim Barbosa, foi relator dessa causa que outro ministro do Supremo Tribunal Federal classificou como a causa do povo brasileiro, essa da realização, implementação no sistema de mecanismo direto e a implementação desse sistema. O ministro Joaquim Barbosa guardou no escaninho dele esse processo até vencer-se um prazo dado pela legislação municipal, que era de 6 meses, ou seja, o plebiscito haveria de ser realizado 6 meses após a autorização legislativa, e foi nesse período que nós discutimos na Justiça Eleitoral, e chegou às mãos do Tribunal Superior Eleitoral com o relator, ministro Joaquim Barbosa, cerca de 3 meses antes de esgotar-se esse prazo. E esse ministro, hoje aclamado como um grande democrata, guardou nosso processo lá no escaninho, e passados 6 meses ele retirou do escaninho e falou o seguinte: decorrido o prazo, perda do direito de pleitear, não julgou sequer a questão. Em função disso, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal numa ação que chama-se Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, contra a Justiça Eleitoral, por não ter realizado aquilo que é um fundamento da democracia. É fundamental na democracia que o povo possa se manifestar, e o artigo 14 diz, através de referendos, plebiscitos e iniciativa popular. Essa ação tramita no Supremo Tribunal Federal já há 3 anos. Foi dado o prazo de 5 dias para que, pelo relator, que é o ministro Dias Toffoli, deu prazo de 5 dias para que se manifestassem sobre ela o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado-geral da União e o procurador-geral da União. E o que aconteceu? Rapidamente, porque tem outros assuntos, né? O que aconteceu? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral manifestou-se no prazo de 5 dias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que na época era o ministro Aires Brito, que hoje é presidente do Supremo, manifestou-se também favorável à nossa tese. O advogado-geral da União manifestou-se também contrário.
E o Procurador-Geral da República, o senhor Gurgel, que hoje está também diante dos holofotes lá em Brasília, por ser o acusador do mensalão, esse senhor está lá com o nosso processo guardado no escaninho há 3 anos, numa flagrante, num ato ilegal. Porque ele tinha prazo estabelecido, ele tem prazo estabelecido pela lei para se manifestar. Então, entendemos que quando a gente fala de heróis e de anti-heróis nessa república, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque aquele que é o herói hoje, ontem ele foi um bandido e amanhã pode ser de novo, né? E vice-versa também, porque nós temos assistido isso com alguma frequência, né? A obsolescência dos conceitos, né? Agora, já que nós falamos desse assunto de democracia, eu queria que você desse explicasse um pouco para o internauta, porque o internauta muitas vezes vive no regime presidencialista, mas não diferencia muito o que é a democracia, o que é o presidencialismo, o que é o parlamentarismo. Se você pudesse dar uma colocação, aí pudesse orientar as pessoas, que nós estamos na antivéspera de uma eleição aqui em São Paulo, segundo falam, o bem e o mal, a esquerda e a direita, e não é bem isso, né? Eu vejo que não é bem isso, porque esse negócio de esquerda, direita, ele surge do seguinte conceito: no centro absoluto estaria a democracia pura, o governo do povo, pelo povo, para o povo, com o povo decidindo as principais questões que lhe dizem respeito, referendando a Constituição, referendando emendas constitucionais. Essa seria a democracia que nós ainda não temos, uma democracia plena, uma democracia pura. À direita estariam os fascistas, da extrema direita. O regime mais fascista que se conheceu era o regime do Hitler, no Terceiro Reich. Do outro lado, do lado esquerdo, no extremo esquerdo, seria o comunismo, o regime também ditatorial do Stalin, vamos dizer. Então, o que está entre o centro e a direita, e o que está entre o centro e a esquerda, são apenas 2 lados da mesma moeda. Por quê? A extrema-direita era um regime militar, a extrema-direita, a maior extrema-direita que se conheceu na humanidade, era um regime militaresco, que decidia em nome do povo e impunha suas decisões à força. E do lado esquerdo, a mesmíssima coisa. Um governo militar, cujo um grupo de militares decidiu que era melhor para todo mundo e impunha suas decisões à força. Para corroborar a tua afirmação, o Stalin, para implantar o regime na Rússia, ele matou milhões de russos. Fala-se em 14 milhões, na Rússia. Um holocausto muito maior do que... Não, 14 ou 20 milhões, eu sei que foi um absurdo para implantar o regime, porque a democracia não existia, o povo queria outra coisa e ele foi com a desculpa de tirar os czares, ele implantou um regime ditatorial lá. Perfeito. Então, Roberto, tudo aquilo que sai do centro absoluto, que é a democracia, que é o poder, o exercício do poder do povo, pelo povo, para o povo, tudo aquilo que sai do centro absoluto é uma autocracia. Ou seja, é o governo de alguns poucos que se acham melhores do que todo mundo, decidindo por todo mundo, até chegar nos extremos radicais, que são os militares. Mas são ambos iguais. Quem não defende a democracia, não importa se ele está na direita ou na esquerda, é a mesma coisa. Ele defende que o grupo dele assuma o poder, pense e decida por todos nós. Então, nós temos que retomar a discussão da democracia, não se PT ou PSDB é melhor, porque eles são 2 lados da mesma moeda. PSB, PDT, PSDB, PDT, PMDB, são 29 partidos, se não me falha a memória. Agora, antes de falar um pouco do mensalão, você não acha um pouco exagerado 29 partidos? Olha, para mim podia ter 50 até, e eu acho mais ainda. Deveria ter o instituto da candidatura independente de partido. Nos Estados Unidos tem. É uma democracia também. Porque a pessoa precisa de um partido. Porque se nós precisamos de uma reforma política, e nós precisamos muito, dos pontos essenciais dessa reforma política, Roberto, é a reforma da estrutura partidária.
Os partidos políticos hoje são como escolas de samba, comandada por cartola. Então é o cartola que decide quem vai ser o porta-bandeira, quem vai ser o candidato, quem vai ser o... É a mesma coisa que a escola de samba. Ou seja, as novas lideranças não têm espaço se não tiverem um apadrinhamento dentro do partido. Por isso que, na minha opinião, o que acontece hoje em dia é que nós não temos renovação nos políticos. É tudo, vamos usar aquela farinha do mesmo saco. Ou seja, é tudo igual sempre. Sempre igual. Não aparece uma ideia nova, uma pessoa nova cheia de energia que queira mudar realmente o país e trabalhar para o povo e para o país. O cara quer trabalhar, agora que vem suas menções, para o bolso dele. Uhum. Essa que é a verdade da política brasileira. Não se discute o essencial, Roberto. O essencial, o que é o essencial? O essencial, qual é a razão da nossa existência? Por que o homem passa por essa existência? Nós estamos aqui para ser felizes. A razão da existência é ser feliz. A razão do governo, a razão da existência de um poder como governo é promover a felicidade, tem que ser promover a felicidade do homem. Agora, o que é essa felicidade? É a pessoa poder ter um carro novo, é a pessoa poder ter um apartamento novo, é a pessoa poder pegar um metrô melhor ou ir num posto de saúde melhor? Você bem entendi. Isso é felicidade? Não sei, isso é o mínimo, isso é dignidade. Isso não é, isso aí é o direito que todo mundo tem. É o direito de poder ir no posto de saúde, tem de ter segurança, ter educação. É preciso que se faça uma distinção, quando se trata desse tema, uma distinção fundamental entre padrão de vida e qualidade de vida. Você vai encontrar a felicidade da pessoa na qualidade de vida, não é no padrão. Não é o carro que a pessoa tem que vai dar felicidade a ele. Não é o tipo do metrô que ele pega que vai dar felicidade a ele, ou o tipo de atendimento médico que vai dar felicidade a ele. Então, nós precisamos rediscutir na sociedade o que as pessoas querem para ser feliz. E não dizer, olha, o que você quer é um carro, o que você quer é crédito, toma crédito. O crédito é o grilhão da escravatura moderna. Quanto mais crédito se dá, mais escravos você consegue para o sistema de consumo irresponsável. Você bota lá uma parcela de um carro hoje, R$400 por mês, o cara ganha 1.000 e fala, opa, posso ter meu carro zero. Porque ele esqueceu que não é só 400, tem os impostos, tem mais o combustível. Tem estacionamento, seguro, manutenção, quer dizer, cálculos aí das revistas especializadas que um carro que custa hoje R$30.000 custa por ano, em média, R$16.000 para o seu proprietário, entre seguro, combustível, estacionamento, manutenção. Mesmo. Então, nós estamos estimulando, eu acho que na sociedade brasileira, é um caminho equivocado. Precisamos tratar da felicidade do povo, não do que o povo vai consumir ou quer consumir. Então, eu concordo com você. Eu acho que a razão fundamental do povo, o direito do povo, é uma coisa sagrada. O povo tem direito à educação, tem direito à saúde, à segurança, à moradia, tem direito a tudo. Isso é uma obrigação do Estado fornecer. Agora, a felicidade, eu acho que você não acha que ela vem daí, ele estando com isso bem resolvido, ele vai poder pensar mais livremente, não ter preocupação e procurar ser feliz? Sim, de certa forma eu acho que você tem razão. Quer dizer, atendido o padrão mínimo de dignidade humana, a coisa fica mais fácil. De segurança, de transporte, de habitação, de educação. Para você pensar, você imagina um pai de família que tem um filho doente e tem que ir no posto de saúde e não atende, e tem fila daqui e não atenderia, aquela preocupação toda, o cara não vai conseguir ser feliz. Ou pensar em outra coisa. Ou pessoas que perderam familiares, que nem a gente viu os últimos casos aí por erros de enfermagem ou falta de atendimento e tal. Mas eu entendo que a felicidade, Roberto, e você que é um poeta, trata desse tema melhor do que ninguém, a felicidade é mais uma questão de uma postura pessoal do que uma questão do que você tem para fora do seu corpo.
em termos de roupa, carro, casa, saúde, transporte, habitação, né? Eu entendo que é possível que uma pessoa seja feliz dentro de uma cela até. No meu conceito, a felicidade é uma postura. É claro que é difícil você, quanto mais você estiver doente, ou encarando o trânsito, ou sujeito à violência, tudo isso dificulta muito você ter uma vida boa, né? Quer dizer, você não tem qualidade de vida, não se trata nem do padrão, porque a pessoa que compra uma Ferrari, ou a pessoa que tem uma Kombi velha, os dois estão juntos aqui na Paulista no trânsito parado ao mesmo tempo. Um pode estar com ar-condicionado, outro sem. Mas a qualidade de vida dos dois naquele momento é a mesma. O padrão é diferente, mas a qualidade de vida deles é a mesma. Eu vou querer que você comece falando um pouco sobre o mensalão, e aí vou chamar um intervalo depois e a gente continua no segundo bloco. Pois não. Falar um pouco sobre essa questão toda de julgamento. Como é que você acha que as redes sociais influíram nessa questão do julgamento? Você acha que teve alguma influência? Você acha que... Sim, eu acho que nós que atuamos nas redes sociais tivemos sim alguma influência, a mídia toda teve uma influência, e no julgamento do mensalão isso foi uma postura enérgica, era cobrada por toda a sociedade brasileira. O Supremo estaria dando um tiro no próprio pé, ou até colocando em risco até a própria república, a própria democracia, caso não desse uma resposta à altura, e como de fato deu, né? Eu acho que isso satisfaz, de uma forma geral, a ambição da sociedade com relação à punição desses culpados. No entanto, é preciso que se diga que o lado, digamos assim, que não ajuda muito a nós, das redes sociais, e que estamos combatendo a corrupção, dos movimentos sociais de combate à corrupção, o que não ajuda muito é o show que se transformou, o julgamento do mensalão, de sorte que as pessoas acham, se sentem vingadas. Então aquela indignação que as pessoas tinham contra a corrupção acumulada ao longo de décadas, de escândalo atrás de escândalo, foi tremendamente apaziguada com o mensalão. E isso não nos ajuda na nossa luta. Agora, essa é a minha pergunta. Será que esse julgamento ele não vai dar a falsa impressão para o povo que agora está se fazendo justiça e foi boi de piranha? Colocou os caras lá para serem devorados, enquanto por trás vai continuar toda aquela lida da corrupção? É mais ou menos isso que eu penso, Roberto, porque considere o seguinte: o julgamento do mensalão ele só existiu porque surgiu um delator. Então era um cúmplice, bandido como os outros, né? Membro da quadrilha. Recebeu menos. Né? Recebeu menos do que foi combinado e resolveu botar a boca no trambolho, inclusive entregar o próprio pescoço. Então não é todo dia que aparece um Roberto Jefferson, né, disposto a entregar o próprio pescoço para denunciar um cúmplice. Ou se não, como o Júlio, naquela questão do Carlinhos Cachoeira, também foi uma questão de alguém recebeu menos que o combinado e entregou ele, porque era um esquema muito bem armado que não tinha jeito de... Exatamente. Então, o que ocorre é que a legislação não foi mudada, a estrutura política não foi mudada, a estrutura de governo não foi mudada, né? Pegou-se 7 anos depois, 8 anos quase depois do ocorrido, pegou-se uma meia dúzia de gato pingado num universo enorme de corruptos que tem esse país. Imagino o que foi. E serviram na bandeja para o povo. Coisa que, inclusive, será que eles vão cumprir a pena mesmo? Eu duvido. Já ouvimos falar hoje que o Marcos Valério está 40 anos condenado e que ele tem direito a progressão de pena, bom comportamento, no máximo 5, 6 anos, 7 anos vai, então vai sair rápido. Eu acho que algumas cabeças, como a do Marcos Valério, vão rolar. Agora, eu duvido que o Zé Dirceu vá preso. Isso aí eu estou duvidando, viu?
Agora, pode ser. Estou desafiando o Tribunal Superior Eleitoral a negar a minha tese. Mas, para mim, nem Zé Dirceu, nem Genuíno, essas pessoas não vão presas. Nem Delúbio. Essas pessoas eu acho que não vão presas. Eu não acredito. E eu acredito que nós precisamos ter uma legislação mais abrangente sobre a corrupção. Eu acredito que nós precisamos ter penas mais severas para a corrupção. Eu acredito que nós precisamos ter tempos de prescrição maiores. Porque o crime de corrupção hoje prescreve com 4 anos. Isso é ridículo. É ridículo. Nós vamos, se puder, depois nós vamos falar sobre o Estatuto Popular de Combate à Corrupção, que é um projeto de lei de iniciativa popular que nós estamos propondo. Vou querer fazer muito gosto que você fale sobre isso depois. E nesse estatuto nós procuramos justamente atender a essa demanda legal, né, para permitir que mais julgamentos contra a corrupção sejam efetuados mais rapidamente, que as penas sejam mais severas, que os bens sejam mais facilmente resgatados, porque essa é uma outra questão. Inclusive, eu acho que a pessoa que for pegar qualquer coisa, ou cargo de deputado, senador, ou cargo executivo, qualquer público, agente público, a pessoa devia perder o direito de ser eleito ou de exercer cargo público para sempre. A minha opinião é essa, porque ele já provou que ele não tem habilidade. Claro, nós achamos também. E achamos mais, Roberto. Quer ser, isso é uma das propostas do Estatuto também. Quer ser agente público, ou seja, quer prestar serviço para o Estado, seja como funcionário, diretor, fiscal, qualquer deputado, função, até ONGs, até empresas contratadas, quer prestar serviço para o Estado, então você tem que abrir o seu patrimônio. Não é só o seu, é o seu, do seu cônjuge, ascendente e descendente. E dos parentes próximos, os amigos próximos. Normalmente as maiores riquezas não vão para os próximos, porque os próximos costumam dar cano. Então, as riquezas normalmente são colocadas em ascendente ou descendente ou cônjuge. Né? Então, nós defendemos que a evolução patrimonial dessa família, daquele que é agente público, seja acompanhada, seja transparente. E que ela seja compatível ao que ele ganha. Compatível com o que ele ganha. Porque, por exemplo, é uma pergunta que ninguém faz nesse país. Por que a pessoa eleita, ela é pobre? Está lá num cargo público qualquer, de repente está rica. Está morando numa casa em Alphaville, tem carro importado, uma mulher anda com roupa importada, vai jantar não sei aonde, almoçar não sei aonde, esbanja dinheiro. Pô, de onde sai esse dinheiro? Pois é. Veja-se, por exemplo, como a situação é grave no Brasil e como o Mensalão não resolveu essa situação ainda. Nós falamos, vamos dizer, só do último governo, se não me engano, foram 6 ou 7 ministros, perdi a conta, demitidos pela presidenta por corrupção declarada, denunciada nesses ministérios. Né? Foram demitidos. Tá. E cadê a grana que eles levaram? Então, se teve corrupção, e teve, né? Por exemplo, no Ministério dos Transportes, a questão da privatização das ferrovias, vai lá no MIT, cadê? Todo mundo sabe que está lá. Que teve corrupção ali, cadê esse dinheiro? Pergunto mais, Roberto, por que a nossa imprensa não vasculha isso? Por que a Folha, o Estado, a Veja, a Rede Globo, a Rede Record, por que não vasculham? Por que não investigam? O patrimônio dessas pessoas envolvidas é fácil para esses que são. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo, depois você faz o seu agradecimento. Em Minas, tem um vereador, era suplente de senador. Essa pessoa, inclusive, foi presidente do Cruzeiro, o Zezé Perrella. O senador morreu, ele assumiu. O que aconteceu? Ele foi investigado por ter uma fazenda que ele não tinha, que a fazenda dele vale 65 milhões de reais.
ela tem campo de pouso para aeronave de 15 passageiros, ela tem fábrica de ração, ela tem não sei quanto investigado, é um monstro de fazenda. Aí ele foi interrogado, só que ele falou, não, a fazenda é do meu filho e do meu sobrinho. O cara não é possível, mas eu acho que esse ponto da corrupção que você bem disse, ele não pode ficar sentado só em cargos públicos. É qualquer órgão que mexa com dinheiro. Por exemplo, o cara é presidente de um time de futebol. Corrupção, cana. Porque se você não der cana em qualquer nível, como é que você vai fazer? Pois isso. Eu acho que. E aí está o problema do mensalão, do julgamento do mensalão. Muita gente está acomodada, fala, poxa, agora resolveram o problema da corrupção. Não resolveram nada. Nem começou. Não mudou coisa nenhuma. Não mudou a lei, não mudou as normas, não mudou a fiscalização e não mudou a participação da sociedade no processo. Sabe, Roberto, falando de corrupção, uma das nossas atividades de combate à corrupção diz respeito a uma participação que nós temos já há alguns anos numa coalizão internacional de entidades da sociedade civil, presente hoje em mais de 100 países, são mais de 300 entidades que lutam pela implementação da UNCAC, que é a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Segundo o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU na época dessa convenção, a Convenção Internacional de Combate à Corrupção é o maior arcabouço jurídico de combate à corrupção à disposição da humanidade hoje. Então, por que isso? Porque juntaram especialistas do mundo inteiro para estudar o que seriam as normas, mais os mecanismos, os procedimentos adequados para fazer o combate à corrupção em qualquer país do mundo. E fizeram uma convenção do qual o Brasil é signatário. E essa Convenção das Nações Unidas, ela é uma convenção internacional diferente das outras, porque ela tem um poder vinculativo. Ou seja, o país que aderir a ela, e hoje já são mais de 150 países, 151 países no mundo que aderiram à UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, e todos os países que aderirem têm a obrigação de transformar em lei aquilo que está estabelecido na Convenção no seu país. E o Brasil fez isso, só que não cumpre. Bom, nós já falei. Dos principais artigos, olha que interessante isso, Roberto. Um dos principais artigos, dos tópicos dessa convenção, nos quais, inclusive, nós nos prendemos para debater isso internacionalmente e nacionalmente de forma bastante intensa, é o artigo 13, que estabelece como responsabilidade do governo a inclusão do cidadão, das associações, das ONGs, dos indivíduos, da sociedade no combate à corrupção, através de mecanismos de elucidação dos riscos, de esclarecimento do que é a corrupção, de como ela se processa em todos os níveis da educação. Então você veja, o mundo hoje sabe que a sociedade precisa estar envolvida no processo de combate à corrupção para que ele tenha resultado. Aqueles que acham que deixa na mão do Supremo que eles vão resolver, está enganado. Aqueles que pensam, então, acho que não existe mais assim, né? Mas deve ter ainda, talvez haja, aqueles que pensam, deixa na mão do Congresso que eles vão resolver. Não vão resolver nada. Né? Se a sociedade não se envolver nessa luta, se eu, você, nós, todo mundo, não nos envolvemos nessa luta, nós não vamos ter resultado. Daqui 7 anos talvez surja outro Roberto Jefferson, nós vamos bater palma, que legal, foram presos meia dúzia de gato pingado. E os 80 bilhões restantes que estão sendo desviados por ano. Nós queremos de volta esse dinheiro. Mas como fazer isso? Né? Agora eu queria que você agradecesse esse pessoal aí da... Eu devo dizer o seguinte, nesse mar de lama que a gente vive, existem alguns heróis. E eu chamo essas pessoas de heróis porque são pessoas que se entregaram à luta do combate à corrupção por uma questão
de idealismo, de uma questão pessoal, não é questão de patriotismo. De patriotismo também, não para obter alguma vantagem econômica, não, porque essas pessoas, em geral, têm falta de recursos, têm dificuldade financeira de toda ordem. Né? Eu cito, por exemplo, a Carla Zambelli, o Marcelo Reis, o Marcos Marra, a Mara Zumpano, a Henriette Krutmann, minha amiga, a Lígia Fernandes, o Mitnos Calil, o grande herói, o Afonso Lembe Carvalho, o Daltro Nunes, o De Forte, o Pedro Guilherme, a Raquel Bastos, a Sofia Winkel, a Selene Carvalho, o Paulo Serafim, o Coraci Santos, o Adeir Correia, o Nilo, a Ana Valéria Chu e tantos outros que estão aí nessa luta. Estão aí nessa luta porque acreditam que nós precisamos participar dessa luta para mudar a situação da corrupção no Brasil. E nós podemos fazer isso, mas nós precisamos da ajuda de todos para fazer isso. Eu faço as palavras do Fernando minhas palavras. Eu acho que no Brasil, se cada um de nós tomasse uma postura contra a corrupção, eu acredito que nós seríamos hoje um país com uma forma diferente. Eu não estou preocupado, em vez de controlar se a pessoa ganhando a loteria, se o cara anda de Mercedes, ou outro, fosse fiscalizar o que as pessoas que nós escolhemos para conduzir o país estão fazendo, eu acho que a gente estaria em outra posição. E eu queria, Fernando, que você faça agora um pouco desse projeto, dessa lei popular. Pois não. Nós estamos trabalhando há quase um ano, ouvindo juristas, pesquisando projetos de lei no Congresso, pesquisando nas propostas de revisão do Código Penal, pesquisando nas comissões de combate à corrupção da Câmara e do Senado, as propostas que existem, nas convenções internacionais. Nós estamos pesquisando o que existe de proposta legal para conter o máximo possível o crime de corrupção e os crimes a ela relacionados, que são vários, né? O que, por exemplo, a corrupção ativa e passiva, o peculato, a advocacia administrativa, abertura de proposta de concorrência, enriquecimento ilícito, tráfico de influência, são vários crimes, né, relacionados à corrupção, à malversação do erário público, né? Todos esses nós tratamos, grosso modo, como corrupção. Mas não é só o crime de corrupção que tem a sua tipificação específica no Código Penal. Esses outros crimes também estão tipificados. E outros nós queremos tipificar, né? Então nós reunimos esse arcabouço e agora estamos no momento final de edição, já com os tópicos praticamente definidos. Então nós reunimos num só projeto de lei de iniciativa popular. Nós reunimos várias normas legais que incluem no rol dos crimes hediondos, por exemplo, entre outras medidas, inclui no rol dos crimes hediondos o peculato, a corrupção ativa e passiva, a advocacia administrativa, a abertura de propósito de concorrência, o enriquecimento ilícito, o tráfico de influência, para estabelecer penas de até 30 anos, para estabelecer também uma prescrição mais longa. Você não acha que pena de 30 anos, já que nós falamos em pena, é muito pouco? Não só para esse tipo de crime, no geral. Você acha que devia ser bem mais, tipo, uns 60 anos? Porque eu acho que quanto maior a pena, mais o cara fica com medo de fazer. Você sabe, Roberto, em direito, embora a gente defenda em parte essa tese, mas há um consenso que diz que o que inibe o crime não é apenas a gravidade da pena, ou não é principalmente a gravidade da pena, mas a certeza da sua execução, né? Então, se o cara sabe que ele vai ser preso por 30 anos, ele não vai roubar. Mas 30 anos mesmo, não é? 30 anos mesmo. Porque normalmente o cara fala, não, ele foi preso 30 anos, mas chega mais, lá, tira daqui, o cara fica 4, 5 anos preso.
Que nem Aristófanes que está para sair. Já está para sair. Foi 38 anos e meio condenado, não pode ser mais que 30 anos no Brasil. Um terço da pena, para lá, para cá. Bom, já está com 11 anos aí cumprido. Daqui a pouco você vai poder estar entrevistando. Pensou? Que prazer de relação. E o pior disso, que eu vou desse assunto, que eu quero fazer uma colocação. Puxa vida, como é que uma pessoa que manda matar o pai e a mãe tem direito à herança? Queria que você, como advogado, me desse uma luz disso. Não é minha especialidade aí o direito penal, mas eu acho que ela deveria perder o direito, viu? Eu pessoalmente, assim, não uma opinião jurídica, porque não é minha especialidade, né? Mas eu acho que se a motivação dela foi patrimonial, esse patrimônio deveria fazer parte da pena. Exatamente, agora vamos voltar para a corrupção aqui. Tá bom. Falava sobre o EPOC, né? Então, o Estatuto Popular de Combate à Corrupção, ele vai ser apresentado agora em dezembro. Né? Nós estamos nos momentos finais da redação, vamos passar a colher assinaturas a partir de 9 de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Inclusive, faço questão que você participe desse processo. Com certeza, né? Vai ser um prazer. Vamos colher as assinaturas pelo Brasil e contamos com as redes sociais para nos ajudar a fazer essa coleta de assinaturas e, se Deus quiser, em 1 ou 2 anos, ainda em 2013 ou mais tardar em 2014, nós queremos estar entrando no Congresso com esse projeto de lei de iniciativa popular que vai estabelecer um divisor de águas na história da corrupção no Brasil. Aí eu acho que... Inclusive estabelecendo fóruns especiais para julgar casos de corrupção, mecanismos de resgate de ativos desviados, de bloqueio imediato. Por exemplo, Fernando, a lei da ficha limpa. Eu acho que essa lei não adiantou nada, na minha opinião, porque se o cara, ele só não pode ser, se ele tiver ainda em julgamento, ele pode se candidatar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Roberto, e para quem está nos assistindo, porque eu já fiz isso de público várias vezes, inclusive já fiz até uma representação ao Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República contra a lei do ficha limpa, porque ela não é a lei do ficha limpa. Eu participei do processo do ficha limpa. Eu estava junto com as pessoas que foram em Brasília levar o pacotão de assinaturas no Congresso Nacional. Eu assinei o projeto de lei do ficha limpa. Minha família assinou, eu dei para os meus amigos assinarem. O projeto de lei de iniciativa popular do ficha limpa, minha gente, não foi sequer votado. Ele não foi sequer votado, ele foi substituído por um outro projeto parecido, mas diferente daquele que eu assinei. Você assinou, é um outro. Esse projeto não foi sequer votado. Então, o que eles fizeram lá? Chamaram lá o seu Índio da Costa, que parece que o pai dele agora está com problema lá, foi preso, né? Por causa do Banco Cruzeiro do Sul, não sei o que tinha a ver com isso na época. Mas ele, mais o hoje atual vice-presidente da República e tal, se uniram lá e resolveram fazer o seguinte: ó, esse aqui não passa. Então vamos propor um que passe. E as entidades que levaram lá, com a minha discordância, concordaram. Aí levaram, costuraram bem. Costuraram, falaram: o Sarney passa, passa. Não, passa. O fulano passa. Então isso daí tá bom. O então, que não atinge eles. Né? Embora a mídia tenha feito um estardalhaço muito grande, né? As pessoas hoje se sentem até orgulhosas porque acham que o projeto da ficha limpa foi uma iniciativa popular, não sabem desse detalhe, que o Congresso, eu diria até numa conspiração antidemocrática, porque eu estudei essa questão a fundo e posso dizer para você com convicção: não existe lei, não existe regulamento que autorize deputados e senadores a mexer num projeto de lei de iniciativa popular. Roberto, a lei estabelece o seguinte, a lei e o regimento interno da Câmara estabelece o seguinte: um projeto de lei de iniciativa popular tem que entrar no Congresso e à disposição do presidente da mesa, ser levado ao plenário. O plenário é transformado numa comissão geral,
que vai decidir sim ou não. Agora, você imagina um projeto desse chegar na mão do plenário desse jeito e os caras não votarem contra, o povo cai matando. Cai matando, exatamente. E por isso que eles não querem. Essa é a questão. Quer votar contra, vota, mas aguenta as consequências. E o voto tem que ser aberto. Aberto, claro. Aberto. Olha, eu votei contra, claro, eu sou contra esse projeto, claro. tudo. O projeto de lei de iniciativa popular ele está estabelecido na nossa Constituição como uma das 3 únicas formas de expressão da soberania popular. Eu estive vendo, para reforçar isso, eu estive vendo uma notícia, acho que foi na China, ou no Japão, que teve um político lá que foi condenado por corrupção, pena de morte. Eu acho que foi na China, fuzilaram ele em praça pública. E não tem conversa. Uhum. Mexendo no dinheiro público, que nem um outro que, para se beneficiar, adulterou o leite que ia para as escolas. Não, fuzilado. Ficou rico, prejudicando a população. É aquilo, é a certeza da execuibilidade da sentença, da pena. É isso que nós não temos no Brasil, daí a impunidade. Eu acho que o trâmite aqui no Brasil de tudo é muito lento. Eu acho que tem muito recurso, tem muito onde que o cara se apoiar para uma coisa, para outra. Eu acho que devia ser encurtar os caminhos. Justamente. Devia encurtar, porque assim, se o cara começa a não ter muita chance de aonde ele ir contra, vou recorrer a isso, vou recorrer àquilo, ele vai tirando o ânimo das pessoas também. E mais importante que isso, Roberto, e mais importante que eu acho de tudo, é que a sociedade faça o seu papel de fiscalizar os seus mandatários. Porque esses que estão aí no poder, na polícia, na justiça, no Congresso, etc., eles são mandatários nossos. Eles estão a nosso serviço. Não adianta você querer que a CGU fiscalize ela mesma. Agora, o Tribunal de Contas fiscalize ele mesmo. E o voto distrital? Eu sou totalmente favorável. Eu também. Porque nós precisamos, para que a sociedade possa participar, é necessário que haja uma reorganização da sociedade. E como é que essa reorganização se processaria? É o fulcro dessa ação nossa que está no Supremo Tribunal Federal. Nós queremos instituir com um plebiscito um Conselho Distrital Municipal. Ou seja, a cidade dividida em distritos, e o distrito eleitoral puro no sistema de voto distrital é o seguinte: quantas cadeiras tem na Câmara? Vamos dizer, tem 20. Então a cidade vai ser dividida em 20 distritos com igual número de pessoas. Inclusive, antes da gente encerrar, que infelizmente está acabando, queria saber a sua opinião sobre o número de pessoas eleitas, vereadores, deputados, você não acha que está um pouco exagerado? Porque você pega Acre, por exemplo, o cara tem o mesmo número de senadores que São Paulo tem. Pois é. Você pega um estado que não tenha tanta importância, nem populacional, nem nada, ele manda tanto quanto São Paulo. A questão do bicamerismo, para que serve o Senado? A gente discute muito isso. Mas a questão é a seguinte, Roberto: poderia ser até o dobro de vereadores, ou o triplo, se não ganhassem nada. Sim. Aí outra questão. Aí a cidade estaria mais representada. Então, a reorganização da sociedade é um ponto fundamental para que a sociedade possa participar da democracia. Eu acho que a pessoa que vai ser candidato a qualquer cargo, não um cargo executivo, que aí está lá trabalhando, mas um político e tal, vereador, olha, meu amigo, você vai ganhar o mínimo. Ou necessário para você poder vir trabalhar, executar aqui. Não é que você vai ser vereador para ganhar dinheiro, é o contrário, você vai ser vereador porque você quer ajudar a cidade. E tem que trabalhar 40 horas por semana, pelo menos. Bom, Fernando, eu vou ter que encerrar o programa, infelizmente. Eu agradeço a sua presença e vou lhe presentear com a caneca. Você foi o primeiro. A caneca, eu queria mostrar para todo mundo essa caneca aqui, que é uma caneca bonita e tal. O Fernando vai ser o primeiro. E agradecer muito a sua participação, Fernando. Bom, muito obrigado, Roberto. Eu espero estar aqui inaugurando a nova era das canecas. Com certeza, o seu programa seja muito feliz. Muito obrigado, ela é muito linda. Então, boa tarde para vocês.
Até sexta-feira que vem.